Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre tu és santo, Senhor. Pai, essa madrugada é madrugada de adoração, é madrugada de gratidão, por declarar, Senhor, o teu amor para todo sempre, Deus querido, que o Senhor possa visitar cada irmã minha, Senhor, que aqui está. Nós queremos te agradecer, Pai, porque foram 40 dias, Senhor. 40 dias que muitas que estão aqui se esforçaram, Pai. Ah, Senhor, deixaram, Deus querido, Deus santo, Pai, a tua cama, o sono para te adorar, para juntas buscarmos pela nossa família, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez em nosso meio nesses 40 dias. Pai, hoje é noite de adoração, de gratidão, para juntas, meu Pai, agradecer por todos os teus feitos. Eu creio, Pai amado, Pai querido, que o Senhor já encheu os lábios das tuas filhas de risos, meu Pai. Ah, Senhor, até aqui nós possamos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor foi conosco, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, porque estamos vendo, Senhor, sinais e maravilhas em nosso meio. Nós temos visto sinais, Senhor. Agora mesmo, Pai, há 20 minutos atrás, Pai, como eu fui tomada, meu Pai, pela tua presença, Senhor. Como eu fui tomada, meu Pai, aonde o choro, Pai, o choro foi de alegria, Senhor. Foi de alegria, meu Pai, porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor tem me sustentado, tem segurado a minha mão. O Senhor, Pai, nesses 40 dias, Pai, quantas coisas, Pai, eu renunciei, eu matei a minha carne, Pai, hoje eu posso falar que quem me sustenta é o Senhor, meu Pai. Que eu sou dependente é do Senhor, meu Pai. Ô, Pai, muito obrigada por tudo, Jesus. Nós queremos declarar o nosso amor e te agradecer, porque o Senhor nos separou, Senhor, deste mundo. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e hoje ouvimos a doce voz do teu Espírito Santo. Aleluia, Pai. Pai, eu quero aqui declarar o Salmo 139, como o Senhor falou comigo, com a minha filha agora há pouco, meu Pai, aonde nós oramos, aonde ela tirou a palavra, Senhor, o Senhor confirmou no meu coração, como eu sou grata, Pai, porque o Senhor confirmou, Pai, o Senhor testificou, Senhor, que o Senhor está no negócio, o Senhor está comigo, o Senhor está, Senhor, nesta campanha, e eu creio que as minhas irmãs também foram visitadas, têm sido visitadas e contempladas, e elas têm sentido, meu Pai, a tua presença. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e me puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer um Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobriram, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois puseste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando do oculto fui formado e entretecido como profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda uniforme. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos,
Quão grandes são as somas deles. Se a contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Pai, sonda os nossos corações nesta madrugada, meu Pai. O Senhor conhece cada uma das tuas filhas, Pai. O Senhor conhece os pensamentos das tuas filhas, Senhor. Se há algum caminho mau, Senhor, ainda, Pai, na nossa vida, meu Pai, nós te pedimos nesta madrugada que o Senhor possa nos guiar pelo caminho reto, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Não deixa nenhuma de nós confundidas nem envergonhadas, Senhor. Nos livra de todo mal, do homem, Senhor, de sangue. Pai, dá escape, livramento. Continua, Senhor, conosco, Pai. Pai, hoje é o último dia, Senhor, mas nós vamos continuar te adorando, nós vamos continuar te bendizendo, nós vamos continuar te buscando no nosso secreto, como foi pregado ontem, meu Pai, em Mateus 6. Pai, Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto o teu Pai, porque ele há de te recompensar em público. Pai, nós queimamos de amor por ti, e nós sabemos, Pai, que tudo que nós fizemos nesses 40 dias, Senhor, nós plantamos, Senhor, e nós iremos colher, porque o Senhor é fiel e vai ter muitos testemunhos, Senhor, porque o Senhor é grande, nós servimos um Deus grande. Nós declaramos mais uma madrugada, eu e a minha casa, no altar do Senhor, servindo ao Senhor com amor. Eu e a minha casa no altar do Senhor, que possamos declarar eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje quem vai ministrar é a Jaciara. Pai, eu já te entrego, Senhor, a tua serva, a tua filha. Ó Deus querido, que é uma mulher também de Deus, que o Senhor colocou, Pai amado, junto a nós ali no grupo das ADMs, que também tem me apoiado, orado pela minha vida, pelo meu ministério, orado, Deus querido, por cada mulher, Senhor, deste grupo, que o Senhor nos fez unir, Senhor. Quantas famílias têm sido alcançadas? Quantas famílias, Senhor, têm sido levantadas? Quantas famílias têm se unido, sido restauradas, Pai? Convivência de filhos e esposos, meu Pai. Coisa linda que o Senhor tem feito, Senhor. O Senhor tem restituído, o Senhor tem restaurado, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nosso meio. E eu quero dar oportunidade para as irmãs já orarem até 00:30. Eu queria convidar a irmã Sônia para estar orando, primeira oração da madrugada, irmã Sônia. Eu sei que hoje deve ter sido um dia puxado, foi aniversário do esposo dela, louvado seja Deus. Eu não sei se ela vai poder orar. Amém, irmã Sônia? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui. Hoje eu não poderia, né, deixar o último dia, não poderia deixar de participar. Estamos aqui colocando a nossa família no altar de Deus. Amém? Senhor amado, Amém. nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, porque nós temos mais para te agradecer do que para pedir, meu Pai. Que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, Pai. Senhor, que nesta madrugada, Pai, como já foi orado, que o Senhor esteja visitando a cada uma de nós, derramando da sua graça, do seu poder sobre cada uma de nós, nos revestindo, meu Pai, com a sua armadura, Pai,
gerando, Senhor, frutos de arrependimento em nossas vidas, na vida dos nossos queridos, dos presentes que o Senhor nos deu, que é a nossa família. Muito obrigado, Senhor, por nós podermos viver em família. Isso é um privilégio de poucos, meu Senhor. Então, aquelas que têm a sua família devem render graças ao Senhor por esse benefício que Ele nos concedeu. Senhor amado, que em nome de Jesus, nenhum tipo de arma forjada venha prosperar contra as nossas vidas, contra a nossa família, Pai. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer o teu livramento sobre a vida de cada uma de nós. Eu não sei, meu Deus, com qual propósito que as minhas irmãs entraram nessa campanha, o que elas colocaram diante de ti, se é salvação, se é libertação. Ah, Senhor, se é provisão, eu não sei qual é a necessidade, mas que nessa madrugada, Senhor, o Senhor possa estar, Senhor amado, respondendo a oração de cada uma, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa mostrar um sinal do teu favor para cada uma de nós que temos estado nessa campanha incessantemente em oração, jejum, Senhor, pela nossa família, para que o Senhor, meu Deus amado, possa fazer uma obra poderosa na vida dos nossos, ó Pai. Senhor, responde com fogo as nossas orações. Senhor, que nós possamos ver frutos, frutos, Senhor, das nossas orações, ó Pai. Não nos deixa sem resposta, Pai, mas completa, meu Deus, a boa obra pela qual o Senhor já tem começado. Eu creio, meu Deus, que o Senhor já tem trabalhado no meio da família de cada uma de nós, meu Pai. Senhor, que aqueles nossos queridos que se afastaram, que o Senhor possa trazer de volta, que aqueles, Senhor, que ainda não te confessaram como o único eterno Salvador, que eles venham se render aos seus pés e dizer que só o Senhor é Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, não deixa que nenhuma de nós venhamos ser envergonhada da nossa esperança, Pai, mas que o Senhor possa fazer maravilha no meio de nós, meu Pai, em o nome de Jesus, que verdadeiramente nós e a nossa casa, servindo ao Senhor, na beleza da sua santidade, Pai. Nós não queremos a nossa família só na tua igreja, mas nós queremos, Senhor, ver em nossos queridos frutos de arrependimento. Senhor amado, que haja mudança de atitude, ó Pai. Senhor, porque nós sabemos que quando nós nos rendemos, Senhor, verdadeiramente, a transformação de vida. Então, Senhor, que o Senhor venha completar a boa obra na vida dos nossos queridos, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome na vida de cada uma de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, eu já te rendo graças, já te rendo louvores, porque eu creio que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além do que te pedimos ou pensamos, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmã Sônia. Dá um abraço pro teu esposo aí.
tá bom? Muitas saúde. Hoje é aniversário também do meu esposo, fazendo 51 anos. Ontem foi do seu esposo, hoje é do meu. Glória a Ele Deus está por aqui do isso. ladinho, ele está ouvindo, te agradecendo, tá Amém. Que a bom? unção do céu. Oi? Pode Ele falar. também está mandando um abraço também para o seu esposo, que Deus possa estar Amém. abençoando a vida dele, que os passos dele venham ser confirmados como um homem bom. Amém? Glória a Deus, que os nossos esposos venham ser cheios, né, do Espírito Santo de Deus, que eles sejam um sacerdote do lar, um homem segundo o coração de Deus. Eu creio como Deus alcançou o coração do teu esposo, está alcançando também o coração do meu, e eu vou, né, cantar o hino da vitória, como você tem contado o seu testemunho, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu queria convidar a pastora Luciana Targino para estar orando também nesta madrugada. Amém? Se você consegue, está levantando um clamor. Amém, Luciana? Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade única, Pai. E de antemão, Senhor, quero te agradecer, Pai, por estar inserida neste grupo, Espírito Santo. Deus, muito obrigado por cada mulher, Senhor, que tem se levantado em sacrifício, Pai. Porque muitas, Senhor, durante o dia estão cansadas, outras estão nos seus afazeres, cuidando da sua casa, do seu trabalho, dos filhos. Tu sabes, ó Pai, que cada um tem as suas demandas, mas o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso. Enquanto a tua filha estava orando, Senhor, o teu Espírito Santo estava falando comigo, Senhor, sobre os frutos do Espírito. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar conosco, Pai, nos dando o fruto do Espírito para podermos, Senhor, estar firmados na tua presença, Pai. Dá-nos amor, dá-nos alegria, paz, paciência, amabilidade, Pai, bondade, fidelidade, mansidão, Pai. Nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos ter mansidão e ter domínio próprio, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter domínio próprio, Senhor, para lidarmos com nossos filhos, lidarmos com os maridos, lidarmos com as pessoas, ó Pai. Porque nós não somos, ó Pai, o que esse mundo diz que nós somos, mas nós somos, Senhor, o que o Teu Espírito Santo diz que somos. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor vá de encontro a cada filho, Senhor, a cada mãe que tem clamado, a cada mãe, Senhor, que tem sofrido, a cada mãe que tem gemido. E eu quero entregar, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de ser mãe. E toda vez que eu oro, Senhor, eu digo que os nossos filhos, ó Pai, antes de ser nossos filhos, são teus. Porque quantas mulheres, ó Pai, engravidam, até engravidam, mas não conseguem, Senhor, ter filhos, Pai. Não conseguem fazer com que esses filhos verdadeiramente, Senhor, nasçam. E eu quero te agradecer por essa oportunidade. E quero entregar cada filho em tua mão. Cada filho, que haja libertação, que haja cura na alma. E quero repreender também, Pai, todo o espírito de morte, de suicídio que tem rondado, Senhor, até mesmo dentro das igrejas, ó Deus, fazendo com que filhos de pastores, ó Pai, com que filhos, ó Pai, de homens e mulheres que têm feito a tua obra, Pai, tentem suicídio, Pai. Visita cada lar aqui representado. Visita, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Pai, cada mãe que geme, cada mãe que se ajoelha, cada mãe que ora, Pai, que o Senhor possa ir de encontro com essas mulheres, que o Senhor possa enxugar as lágrimas e que o Senhor possa colocar elas de pé. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de ser mãe. E se tem alguma mulher nesse grupo, Pai, que tem tentado engravidar, que o Senhor possa ir de encontro a esse ventre, Pai. Que esse ventre possa frutificar. Que esse ventre, Pai, possa nascer filhos, Pai. Filhos saudáveis segundo o teu coração, Espírito Santo. Visita essa mulher, Pai, que tem tentado engravidar. Que o Senhor possa
fazer ela frutificar, não somente em outras vidas, mas que verdadeiramente ela possa ter filhos, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir também por mulheres aqui, Senhor, que têm seus maridos que ainda não são cristãos. Homens, Senhor, mulheres que têm pagado o preço, que têm estado ali em constante vigilância, Pai, que têm tido amor, que têm tido, Senhor, mansidão para lidar com essas adversidades, ó Pai. Visita essa mulher. Visita essa mulher que geme, que chora, que clama. Que o Senhor possa fortalecer o coração dela, que o Senhor possa ajudá-la a vencer esses obstáculos, ó Deus. Eu quero te pedir, Pai, e já confiar e profetizar, Pai, que haverão testemunhos nesse grupo. A tua filha Ivone falou, Pai, que haverão testemunhos. Haverão testemunhos de cura, de salvação, de libertação. Haverão também, Senhor, de conversão, Pai. Converte o coração dos filhos, converte o coração dos maridos. Pai, eu tento mudar essa oração, eu tento orar de outra forma, mas o teu Espírito me impulsiona a orar por maridos e por filhos, ó Deus. Por maridos e por filhos. Então eu sei que o Senhor está fazendo algo, que o Senhor está visitando casas, Pai, casas representadas aqui. Senhor, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, Tu estás comigo aqui no Rio de Janeiro, mas Tu também estás em cada estado com mulheres, ó Pai. Mulheres, Senhor, que estão de joelhos, mulheres que estão de pé, mulheres que estão com a voz clamando a Ti. E eu já te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Que Tu és o meu Senhor, que Tu és o Senhor das minhas irmãs, que Tu és o Deus que faz. A Tua palavra diz que o Senhor faz mais do que pedimos ou que pensamos. E que toda vez que cada uma dessas mulheres forem olhar para trás, que elas possam olhar para trás somente para lembrar de tudo que o Senhor já fez na vida delas, por cada cura, por cada choro, Senhor, por cada lágrima derramada que o Senhor não somente enxugou, mas por cada momento, Senhor, de cura, de libertação, de fortalecimento. Porque quando nós oramos, Senhor, muitas vezes nós levantamos, ó Deus, e o problema continua ali. Mas nós temos a certeza que não estamos sozinhas, que é o Teu Santo Espírito que nos guia, que nos guarda, e é o Senhor que tem fortalecido essas mulheres desse grupo. E eu já te agradeço por cada testemunho, Pai, que nós vamos ouvir, por cada palavra, Senhor, que nós temos ouvido nesse grupo. E eu quero agradecer, Senhor, também por essa irmã que vai ser a preletora dessa noite. Que o Senhor possa visitá-la e quando ela abrir a boca, que o Teu Santo Espírito venha encher, Pai. Porque a Tua palavra diz que em parte falamos, mas que em parte profetizamos. Que tudo que vem a sair da boca da irmã Jaciara, Pai, venha dar fruto. Venha nos encher da Tua presença e que venha ser palavra de vida. Eu já te agradeço, Pai. Toma também o lar da Tua filha que está à frente desse trabalho, Pai. A Tua filha Ivone, Pai. Toma o lar dela, toma a casa dela, toma o esposo dela, toma a filhinha dela, Pai. Continua fortalecendo a Tua filha para fazer essa grande obra, Senhor, que Tu colocaste nas mãos dela. E ela não retrocedeu. E a palavra que o Senhor dá para ti, irmã Ivone, é que vai avançar e vai ter crescimento. Vai ter crescimento. O Senhor coloca outras coisas na tua mão. E que a irmã não venha retroceder, mas que a irmã venha avançar pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, assim eu te oro e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu recebo, eu tomo posse. Oh, aleluia. Oh, decantarabacheve, eu tomo posse. Nós viveremos milagres incontáveis nessa baixa terra até que o Senhor venha. Eu creio, muitos projetos o Senhor tem colocado, eu tenho anotado no caderno, são 4 folhas, e eu creio que no momento certo o Senhor vai me dar condição para colocar em prática e o nome dele será glorificado. Eu tomo posse desta oração e eu creio que o Senhor está no nosso meio, o Senhor tem nos sustentado. E eu creio que muitas famílias vão ser alcançadas
Muitas famílias vão ser restauradas, muitos ministérios serão levantados por conta deste grupo, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Pai, eu quero entregar, Pai, como a pastora Luciana orou, a Jaciara, toma este vaso nas tuas mãos, fala conosco, mais uma madrugada, Pai, que nós estamos aqui, Pai, porque a nossa alma tem sede de Ti, Pai. A nossa alma está como uma terra seca, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa regar, Senhor, a nossa alma nesta madrugada, como o Senhor tem feito em todas as madrugadas. Toma a boca da Tua serva e fala conosco nesta madrugada. Amém, Jaciara? Amém. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Me perdoe que eu tô um pouco com a voz meio fanhosa, é que eu tô gripada, me recuperando de uma gripe terrível, no qual eu tô com a garganta e o ouvido inflamado, mas eu sirvo a um Deus que ele é especialista e é perito, não é isso? E por mais que o mundo incrédulo negue a existência de Deus ou tente confortá-lo, no final perceberão que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, amém? Eu estudei logo cedo, eu ia trazer uma palavra, né? E o Senhor, faltando 1 hora para começar essa live, o Senhor me direcionou para o que Ele quer falar, não aquilo que eu estudei. O Senhor já mudou toda a linhagem, porque entre questionar e obedecê-lo, eu prefiro obedecê-lo. E no início dessa live, tinha um louvor que estava falando e para aumentar a fé, da minha fé, a fé das irmãs, né, no que o Senhor ele quer falar. O Senhor está me direcionando para Isaías 43. Em Isaías, nós somos apresentadas a uma poderosa mensagem de esperança e restauração. Este capítulo, situado no coração do livro do profeta Isaías, é um lembrete vivido do compromisso inabalável de Deus com o seu povo. Aqui Deus fala diretamente a Israel, garantindo-lhes que, apesar dos desafios e dificuldades, Ele está com eles. Este capítulo 43 de Isaías começa com uma afirmação reconfortante. Deus redimiu Israel e o chamou pelo nome. Eles pertencem a Ele. Essa promessa é um lembrete de que mesmo nos momentos de adversidade, como simboliza pelas águas no verso 2 e fogo mencionados no texto, Deus está sempre presente para proteger e salvar. O capítulo prossegue para destacar a singularidade de Deus como único Salvador, rejeitando a idolatria e afirmando sua soberania e poder. E também é notável pela promessa de uma coisa nova que está para acontecer, aleluia. Deus fala de abrir caminho no deserto, em rios, em terras áridas, simbolizando a renovação e o rejuvenescimento que ele pode trazer, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras. Este capítulo, assim, não apenas reafirma o amor e o cuidado de Deus por Israel, mas também oferece uma visão de esperança e renovação que transcende o tempo e o espaço, tocando a vida de todos os que buscam consolo e direção na palavra de Deus. Vamos lá, Isaías 43, do verso 8. Verso 8 ao 13, que diz assim: Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, ou seja, operando eu, quem impedirá?
Minha irmã, eu quero dizer para você que o Eu Sou me enviou aqui para te fazer essa pergunta. O que você quer que ele seja? Ele é. Ele afirma, ele pergunta primeiro o que você deseja que ele seja. E ele te responde: eu sou o que a minha igreja precisa que eu seja. Eu sou. Ele é Deus do livramento, ele é o teu alimento, ele é o teu sustento. Ele é quem te sustenta, ele quem segura em tuas mãos. Operando ele, quem impedirá? Ninguém. Na segunda parte de Isaías, que fala do verso 8 ao 13, nós somos levadas a uma profunda reflexão sobre a singularidade de Deus como único Salvador. Este segmento, meus irmãos, desafia diretamente a prevalência da idolatria e reafirma a soberania e a onipotência de Deus. A passagem inicia com um chamado para que as testemunhas que são cegas e surdas, referindo-se às nações pagãs e seus ídolos, se apresentem. Esse é um convite e uma maneira de destacar a inutilidade dos ídolos e a incapacidade das nações de compreenderem ou testemunharem a verdadeira salvação. Em seguida, Deus declara que ele é o único que anunciou, salvou e proclamou. Não havia outro Deus. Não havia outro Deus. Não havia outro Deus. Quando ele fala, eu sou, não havia outro Deus entre eles. Esta afirmação reforça a ideia de que ao longo da história, apenas o Deus de Israel mostrou poder e autoridade verdadeiros. Enquanto os ídolos permanecem mudos e inativos, o Deus de Israel é ativo e comunicativo. Ele não apenas fala, mas também age na história, algo que é central na fé judaico-cristã. No verso 10, ele diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem eu escolhi, para que o saibais, creias e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. O versículo 10 ele é particularmente significativo, pois Deus declara Israel como sua testemunha, escolhido para conhecer, crer e entender que ele é Deus. Este versículo, minhas irmãs, ele enfatiza a relação especial entre Deus e Israel, não apenas como seu povo escolhido, mas também como testemunha de sua natureza e ação. Através de Israel, o mundo deveria ver, o reconhecer a existência e o poder verdadeiro de Deus. No 11, ele fala, eu. Aí eu até falei aqui, quando eu comecei a ler, eu falei, tem uma vírgula, viu? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus ele afirma categoricamente que além dele não há Salvador. Minhas irmãs, essa é uma declaração poderosa do monoteísmo e a exclusividade em um mundo onde a crença em muitos deuses era comum. Essa declaração ela estabelece claramente que só existe um Deus verdadeiro e que ele é o único capaz de oferecer salvação real. A continuação dos versículos, o 11 e o 13, reforça a ideia de Deus como libertador de Israel, enfatizando que ele os redimiu e os trouxe através de situações desafiadoras. Essa é uma referência, às vezes, históricas em que Deus interveio para salvar seu povo, como o êxodo do Egito. Esta não é apenas uma lembrança do Deus que fez no passado, mas também uma garantia de que ele continuará a agir no futuro. O segmento conclui com Deus afirmando que desde que ele agiu, ninguém pode desfazer o que ele fez. Isso ressalta a autoridade absoluta de Deus sobre a história e o destino. Não importa o que os outros deuses ou nações tentem fazer, os planos de Deus, eles são imutáveis e soberanos. Em Isaías 43, nós aprendemos muito. Isaías 43, portanto, não é apenas um desafio ao politeísmo e idolatria, mas também é uma reafirmação da natureza única de Deus como único Salvador.
esta seção do Isaías, ela nos lembra o olhar das distrações e falsa segurança no mundo e confiar naquele que é imutável, poderoso e eterno e fiel. Enquanto eu tomava banho aqui para começar essa live, o Senhor ele mandava eu falar para as irmãs: diga para minha igreja que eu sou o que a igreja precisa que eu seja. Eu sou. Eu sou o Deus do passado, sou o Deus do presente, sou o Deus do futuro, sou o Deus que restauro, sou o Deus que transformo, sou o Deus que saro, sou o Deus que firo e sou o Deus que saro as feridas também. Eu, exatamente há um ano atrás, eu orava ao Senhor, pedindo para o Senhor passar na minha casa, entrar com libertação, libertar o meu marido. Meu marido ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Meu marido era evangelista afastado e faz exatamente, eu acho que 4 a 5 meses que meu marido voltou para os caminhos do Senhor. Mas isso eu fiquei orando durante o ano. E graças a Deus, meu marido se reconciliou com os caminhos do Senhor, está servindo na casa do Pai, está me ajudando hoje na casa do Pai. E eu glorifico a Deus, mas não para me enaltecer, não, porque quem cresce, quem brilha, quem tem que brilhar é Ele, quem é o grande é Ele, como Ele está falando aqui na palavra dele. Eu sou, mas para o meu marido ele voltar para os caminhos do Senhor, ele teve que ter um espelho, ou seja, ele teve que se espelhar em algo. E o Senhor ele está me dando a direção para eu falar isso, porque ele que está dando a direção, porque ele sabe que tem pessoas que estão aqui nessa live que estão precisando ouvir isso. O Senhor ele salvou meu marido. Meu marido voltou para os caminhos do Senhor por conta do comportamento da minha parte que ele via. Meu marido ele me via indo para a igreja para os trabalhos de consagração, para ensaio. Eu sou líder de jovens na igreja. Eu lidero 14 jovens, que eu sou coreógrafa na igreja. Eu estou como coreógrafa, né, na igreja, na verdade, porque o eu sou é o Senhor. Eu estou como coreógrafa na igreja. E nisso, meu marido ele via eu indo para os ensaios e eu chegava falando: são 14, só foram 6, faltou isso, aquilo, outro. Mas eu iria para os trabalhos de consagração da igreja, né? Trabalho de consagração, círculo de oração, é uns trabalhos que são muito sofridos, são muito, assim, não vai muita gente, né? Não dá aquela quantidade. E mesmo assim, meu esposo ele via eu indo, mesmo que a igreja não estava cheia, mas eu estava fazendo a minha parte. Eu estava indo para os ensaios, estava indo para as consagrações, além de fazer o trabalho de limpeza da igreja, que é a parte que eu mais amo. E eu chegava e dizia para ele: olha, filho, foi tantas pessoas fazer isso. Aí meu marido ele ficava dizendo assim, né, quando ele estava afastado, mas que coisa é essa? Que igreja é essa? Que é isso, minha filha? Né, ele achava um absurdo. Até um dia ele começou a ver com os outros olhos, com outro olhar, né? E ali eu creio que já foi o Senhor que estava trabalhando na vida dele. E ele, quando ele voltou para os caminhos do Senhor, ele disse que o que chamou a atenção dele foi aquelas minhas idas para o trabalho da consagração, nas consagrações que eu dizia assim, ó: olha, marido, não foi a quantidade de pessoas que eu esperava que fosse. E ele dizendo: foi a minha perseverança, eu indo para a consagração que chamou a atenção dele, eu indo para os ensaios que chamou a atenção dele, ou seja, ele se espelhou naquilo que ele via, ou seja, o meu comportamento, o que eu estava mostrando para o meu marido foi que fez eu ganhar a alma dele para o Senhor, foi o que fez que ele tomasse a sede, tivesse aquela sede de voltar para os caminhos do Senhor, no qual ele tinha saído dos caminhos do Senhor. Meu marido ele era evangelista e ensinava na sala da escola dominical, né? E ali eu falava para o Senhor: Senhor, entra na minha casa, passa na minha casa, entra com libertação. E eu confiava. Tinha vezes que eu ia para a igreja, dentro da minha Bíblia era a foto do meu esposo, eu colocava a foto dele na cadeira, ali eu profetizava assim: aqui é meu marido que vai sentar aqui, meu marido vai chegar ali no grupo daqueles irmãos, vão estar ali, meu marido que não queria saber de estar na igreja, meu marido que não queria saber de estar com nada na vida com Deus, porque ele se decepcionou com coisas da igreja, a igreja que ele não congregava junto comigo,
Aí ele se afastou por isso, mas quando ele foi morar comigo, né, que a gente não se conhecia até um ano atrás, a gente foi morar junto e ele viu que eu sou muito sedenta pelas coisas de Deus, eu tenho muito zelo pela obra do Senhor, independente se tenho 2 ou 3, mas a palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, ele está presente, e mesmo eu falando para o meu marido que não tinha ninguém, que não foi ninguém, que o trabalho foi com pouca gente, mas ali ele via que eu não desistia, ali eu estava perseverando, ali eu estava firme, querendo que o Senhor entrasse com libertação na minha casa, e isso eu não falava para o meu marido, eu falava só entre eu e Deus. Era nas minhas orações com o Senhor, eu dizia assim: eu não aceito eu estar na tua casa e meu marido afastado. Então eu profetizava ali, quando eu colocava a foto dele naquela cadeira, eu profetizava, dizendo para o Senhor que eu queria que minha casa tivesse liberta, que eu pudesse falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. O Senhor está me dando essa direção para falar isso, porque Ele sabe que aqui tem pessoas que precisam, aqui tem pessoas que precisam aprender, tem pessoas que precisam ouvir junto comigo. Eu não sei, mas o pouco que eu sei eu posso passar para as irmãs. E eu quero dizer para as irmãs que essa passagem de Isaías é um capítulo repleto de emoções, mensagens profundas e lições eternas, especialmente relevantes para os nossos dias. Vivemos em um mundo, minhas irmãs, onde a incerteza e a diversidade muitas vezes parecem dominar, mas esse capítulo de Isaías 43 nos lembra da presença constante e da promessa inabalável de Deus. No início, nós somos confrontadas com uma afirmação reconfortante de que Deus redime e chama cada um de nós pelo nome. É o lembrete de que, em meio à multidão e ao caos do mundo, cada um de nós somos preciosas e conhecida individualmente por Deus. Ele nos conhece profundamente e está conosco nas adversidades, simbolizadas pela água e pelo fogo do verso 2. Esta imagem é poderosa, pois nos lembra de que mesmo nas situações mais desafiadoras, não estamos sozinhas. Quando Deus fala: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está conosco, protegendo-nos, nos guiando. E ele também destaca a singularidade de Deus como único Salvador, rejeitando a idolatria, reafirmando a soberania de Deus em um mundo onde somos frequentemente tentadas a colocar nossa confiança em poderes terrenos ou em falsas promessas de segurança. Este capítulo nos chama de volta à verdade que só Deus pode oferecer, que é a salvação real, a esperança duradoura, o único Deus de que Ele está fazendo uma coisa nova, especialmente significativo para nós hoje, minhas irmãs. Deus promete abrir caminhos no deserto e rios em terras áridas, uma metáfora de renovação e do rejuvenescimento que Ele traz às nossas vidas. Esta promessa é um sopro de esperança, lembrando-nos, minhas irmãs, de que não importa qual desoladora seja a nossa situação atual, Deus está trabalhando para transformar e renovar. A repreensão e a chamada do arrependimento no final do capítulo são um lembrete crucial de que nossa necessidade de refletir sobre nossas vidas, reconhecer nossas falhas e buscar restauração com Deus, em um mundo em que muitas vezes valoriza o sucesso e a realização acima de tudo. Isaías nos chama a considerar quem realmente importa, um relacionamento autêntico e dedicado com Deus. Não é apenas uma passagem bíblica do passado, é uma mensagem viva e revelante aos nossos dias. Isaías nos chama a reconhecer a presença constante de Deus, a confiar nele como nosso único Salvador, a esperar com fé pelas novas coisas que ele está fazendo em nossas vidas. Eu esperei 1 ano, né? Cada um tem um tempo, Deus tem um tempo de espera, um tempo de trabalhar com cada um. E a busca por um relacionamento mais profundo e comprometido com ele em tempos de incerteza, né? Porque ali eu estava orando, mas eu não tinha certeza, né? Eu só sabia que Deus iria fazer, eu só não tinha certeza quando. E este capítulo, ele nos traz a esperança e nos lembra de que não importa o que enfrentamos, não estamos sozinhas.
somos conhecidas, somos amadas e guiadas por um Deus que nunca falha. E quando as irmãs forem orar, orem pedindo para Deus gratidão pela presença e proteção divina. Porque em Isaías 43, minhas irmãs, nós somos lembradas da promessa reconfortante de Deus de estar conosco nas dificuldades, simbolizadas pela água e pelo fogo. Podemos orar em gratidão por essa presença constante e protetora de Deus em nossas vidas. Agradecemos por Ele nos conhecer intimamente, Ele nos conhece pelo nosso nome e por nos garantir que, mesmo nas adversidades mais profundas, Ele está ao nosso lado para nos proteger e guiar. Oremos também ao Senhor por súplica, por renovação e transformação. Perdão. O anúncio de Deus que Ele está fazendo em Isaías 43 é um convite para buscarmos a sua renovação em nossas vidas. Oremos para que Deus abra caminhos no deserto e rios em terras áridas de nossas experiências, trazendo transformação, esperança e novas possibilidades. Perdão. Peçamos a Deus que nos revigore espiritualmente e que nos ajude a enxergar e abraçar as novas oportunidades e bênçãos que Ele está preparando para nós. E por último, vamos orar pedindo perdão e direção. Pedido de perdão e direção espiritual. A parte final de Isaías 43 nos confronta a importância do arrependimento, do retorno sincero a Deus. Esta é uma oportunidade de orar pedindo perdão pelas vezes em que falhamos em honrar e adorar a Deus como Ele merece. Peçamos a Deus por um coração arrependido, pela graça de retornar a Ele com todo o nosso ser, que Ele nos guie, minhas irmãs, em um caminho de maior fidelidade e compromisso, ajudando-nos a viver de acordo com seus padrões e a refletir sua luz em um mundo que tanto necessita dela. Eu agradeço a minha oportunidade e peço perdão, né? Que a minha saúde está pela misericórdia do Senhor. Amém? E vai até aqui, não mais aqui, não mais adiante. Amém, minha irmã, amém. Que o Senhor te visite, te cure nesta madrugada, em nome de Jesus. Eu também estava assim uns dias atrás, mas louvado seja o nome do Senhor, que aprove o Senhor, né, me visitar, mesmo. Eu lembro que no dia que eu sorteei o kit, no finalzinho, eu quase fiquei sem voz, mas eu consegui finalizar a live para a glória de Deus. Que o Senhor te visite também, em nome de Jesus, e te traga alívio, em nome de Jesus. Como eu disse antes de você ministrar, né, que o Senhor nos preparasse como uma terra seca, sedenta, como Deus falou, o nosso coração, como falou em Isaías 43, e o Isaías 44, no versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia! O Senhor estará com os nossos filhos, nós como mulheres de Deus, os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos tataranetos, que o Senhor possa visitar toda a nossa geração e através de nós, o nosso posicionamento no reino. O Senhor, a partir deste momento, a partir de hoje, o Senhor está destruindo tudo que não provém dele, toda maldição hereditária, que nós possamos crer que a partir do nosso posicionamento, o nosso compromisso com o Senhor, com o reino, o Senhor está mudando história para a honra e glória do nome do Senhor. Ainda temos alguns minutos e eu queria convidar a Magnólia para estar orando para a gente poder finalizar à meia-noite. Amém, Magnólia? Amém. Como é um dia de muita gratidão, né? De tudo que vivemos e certamente que foi liberado nessa madrugada, o Senhor fala, né, de um futuro também.
que como Deus liberou ali para Isaías, ele liberou para nós nessa madrugada, que nós creiamos. Então, que é com ações de graças que nós devemos estar aqui, né, nesses 40 dias, né, que diante de tantas coisas nós consigamos prosseguir e olhar para o alvo, que é Ele, como disse a irmã, o eu sou, Ele é que faz, Ele que tem a soberania sobre todas as coisas, e o Senhor tinha me dado o Salmo 148, e eu gostaria de declarar ele, porque ele é um coro de aleluias, é o Salmo 148, e é um salmo de louvor a Deus, de gratidão, mesmo que ainda não vemos muitas coisas, mas nós estamos vendo o cuidado dele sobre nossa vida e que nós possamos dar graças, porque a gratidão ela alcança o coração de Deus antes mesmo das coisas acontecerem. Então, vou ler aqui o Salmo 148. Um coro de aleluias. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai seus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e o estabeleceu para o todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos e todos, fogo, neve e vapor e ventos procelosos que lhe exultam a palavra. Montes e todas as outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por tudo que aconteceu, Senhor, nesses 40 dias, Senhor, é gratidão, porque sabemos, Pai, que o Senhor tem conduzido todas as coisas, Pai. Como acabei de ler nesse salmo, tudo foi criado por ti e tudo te pertence, Pai. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui neste 40 dias, finalizando, Senhor, essa grande missão, que é pedir ao Senhor que a nossa família esteja no teu altar. E cremos, Pai, como já foi liberado, Senhor, nessa madrugada pela tua palavra, que o Senhor está conduzindo todas as coisas e que creiamos num Deus soberano e majestoso e criador de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. É gratidão, é ações de graças por podermos estar aqui, unidas, Senhor, numa só oração, na unidade do povo, Senhor, do teu povo, que se chama pelo teu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue nos dando, Senhor, o restante, Senhor, dessa madrugada, na tua presença, que o Senhor continue falando conosco, com poder e autoridade sobre as nossas vidas, Senhor, porque sabemos, Pai amado, Pai querido, que sem ti nada somos, Pai, e sem ti nada podemos fazer. Continua, Senhor, direcionando a Ivone, Senhor, cubra ela com teu sangue, Senhor, a família dela, Senhor, e que em nome de Jesus ela possa, Senhor, continuar sendo um canal, uma ponte para que haja proclamação da tua palavra, Senhor, e que cada família aqui representada possa ver com os olhos da fé, em nome de Jesus, a sua família no altar do Senhor,
Sei que eu te peço e já te agradeço, Pai, porque sabemos que o Senhor é soberano e a vontade é sua, que é boa, que é perfeita e que é agradável, e que aguardemos o tempo que for necessário para continuarmos colocando a nossa família no teu altar. Muito obrigada, Paizinho. Exaltado, glorificado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus, Pai. Com perdão, Pai, das nossas falhas. Mas o Senhor é misericordioso e bondoso e tem olhado a nós com um olhar de misericórdia e de bondade. Muito obrigada. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo que eu te oro. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glórias a Deus, aleluia. Não desista da tua família. Não desista dos seus, como a Jaciara contou o testemunho, 1 ano orando pelo esposo, o esposo voltou, ela por ser testemunho vivo, o Espírito Santo, através da oração, tocou no coração dele. Aqui no Isaías 43 diz, no versículo 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova. Aleluia, eis que porei o caminho no deserto e os rios no ermo. Eu creio que o Senhor colocará tudo no lugar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Pai, pelo meu esposo que neste dia, Pai, está fazendo aniversário. E eu quero orar também, Pai, pelos esposos das tuas servas que estão aqui, Pai. Pai, eu oro que os nossos esposos, Senhor, possam ter um relacionamento, Senhor, como nós temos buscado a ter contigo. Um relacionamento sólido, um relacionamento, Pai, em obediência, Pai, na tua presença. Pai, que o coração do nosso esposo seja um coração, Pai, um coração como o teu coração, um homem segundo o teu coração. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa proteger, iluminar os caminhos de cada um deles, em nome de Jesus, na tua presença, como eu já disse, Pai, que os nossos esposos possam ser líderes espirituais da nossa família, sacerdócio real, meu Pai, sacerdócio que cuida, Pai, que cuida, Jesus, dos nossos filhos, que cuida de nós, meu Pai, que zela, como o Senhor zela pela tua igreja, que ele possa, Senhor, nos amar profundamente, como o Senhor ama a tua igreja, que eles possam ser um bom pai, meu Pai. Oh, Deus, que nos dá sabedoria para conduzir os nossos dias, dá sabedoria a eles também. Pai, que eles possam ter saúde, saúde física, saúde emocional, que eles possam ser prósperos no seu trabalho, Senhor, para poder colocar, Pai, o pão de cada dia na mesa, Senhor, e não deixa faltar nada, Senhor. Oh, Deus querido, Deus santo, prepara o caminho, Senhor. Se tem mulheres aqui, Senhor, que ainda não são casadas, prepara um homem segundo o teu coração também, Jesus, para que eles possam se unir, constituir família, porque o Senhor ama a família. Pai, livra os nossos esposos do pecado, da tentação, da amizade, meu Pai, que afasta eles da tua presença, Senhor. Pai, se tem esposos aqui que precisam de libertação, de algum vício, Pai, eu clamo ao Senhor nesta madrugada, em nome de Jesus. Rode cantarabaxeva, encontra esses corações, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação nesta madrugada, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser esta esposa sábia de Provérbios, Pai. A esposa sábia que eles precisam, Senhor. Eu te peço, dá força às tuas filhas. Pai, aumenta a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, Pai, como eu orei, que o Senhor possa dar saúde, nos dá saúde também, Senhor. Nos dá saúde, Pai, e que o Senhor possa transbordar, Pai, nas nossas vidas, que nós saiamos daqui, Senhor, desta live, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, sedentas de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos cuidar da nossa família. Pai, como eu sempre falo, a minha família eu luto, eu amo, eu
cuido, Pai. Eu oro, eu unjo, Pai. Pai, que as tuas filhas, Pai, nesse decorrer que nós vamos ficar sem live, Senhor, continua orando, profetizando, entrando dentro dos quartos dos nossos filhos, Senhor. Deus orando, profetizando, mandando embora tudo que não provém do Senhor, que haja luz, Pai, que o inimigo não venha suportar, Senhor. Eu não sei, Pai, se as suas filhas moram em um apartamento, se é em residência, Pai, mas eu creio, Pai, que o inimigo não vai suportar quando chegar na porta, Pai. Ele não vai suportar tamanha presença do Senhor dentro do nosso lar, porque quem vive, reina e governa o nosso lar é o Senhor Jesus. Nós, como mães, nós, como esposas, nós nos levantamos e repreendemos na autoridade que o Senhor nos dá, na autoridade do nome do Senhor, Pai, que as trevas não têm poder sobre a mente e sobre o nosso lar, dos nossos e da nossa mente também, Pai. Eu blindo, eu unjo a minha mente, Pai, de todo ataque do mal, que nós possamos ouvir somente a tua voz e silenciar todas as outras vozes. Pai, eu clamo a armadura do céu sobre as suas filhas, Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, Pai, o escudo da fé. Calça, Senhor, os pés das tuas filhas com o calçado da preparação do evangelho, aonde elas forem nessa semana, meu Pai, aonde elas colocarem as plantas dos pés, Senhor, que a tua presença venha ser com elas, que vidas venham ser alcançadas, que elas possam ser agentes de milagres nesses dias, Senhor. E nós vamos voltar no dia 4 de maio, meu Pai, Pai, com mais um propósito, orando, Senhor, orando todo o tempo, como o Senhor nos ensina, orai sem cessar, vigiai e orai. Nós vamos orar pelos Brasil, pelas nações, pelos missionários, pelos pastores, pela igreja perseguida. Nós vamos orar como igreja, de joelhos, clamando por 30 dias, Senhor. E eu creio que grandes coisas o Senhor continuará fazendo em nosso meio, e o seu nome continuará sendo glorificado. Aleluia. Quero agradecer a todas vocês que nesses 40 dias acreditaram nesse propósito, e eu creio que nós, como já foi declarado, teremos testemunhos e vamos continuar nesta fé, servindo ao Senhor, como a Jaciara disse, né? O Senhor nos diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia. Que você possa continuar ouvindo a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, e nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Quero declarar o shalom de Deus, essa paz que excede todo entendimento. Continue guardando o teu coração, a tua mente em Cristo, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, que a sua casa, o seu lar, venha ser o lugar mais importante da tua vida, que você possa ter prazer de cuidar, de zelar. Amém? Em nome de Jesus. Podem ligar o microfone. Operando Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, podemos todas as coisas. A vitória é nossa. Irmãs, eu vou sentir muita saudade, mas daqui uns dias nós estaremos de volta novamente. Amém? Amém. Shalom. De meninas.